Conduzir uma reabilitação oral adesiva não é tarefa fácil, nem para planejar, muito menos para entregar com sucesso essa reabilitação. E é por isso que eu preparei uma série de 3 vídeos para tornar a sua vida como reabilitador um pouquinho mais fácil. Essa é a primeira parte de 3. Meu nome é Lucas Pim, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar, deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse é um canal para dentistas sobre complicações em próteses e implantes. E o vídeo de hoje é a primeira parte de 3 vídeos, de uma série de 3 vídeos que eu estou preparando para você sobre reabilitação oral adesiva. O que é reabilitação oral adesiva? Uma reabilitação é quando você reabilita o paciente, uma reabilitação oral, né? Uma reabilitação oral é quando você reabilita o paciente como um todo. Pode ser uma prótese total, um par de próteses totais, é um tipo de reabilitação oral. Pode ser um par de protocolos, que também é um tipo de prótese total, só que fixa. E pode ser uma reabilitação oral adesiva, uma reabilitação oral que envolve a grande maioria dos dentes, que a gente entrega de maneira fixa e individualizada a cada dente, que é uma condução, um planejamento e condução diferente de próteses totais. Tá? Então eu quero dividir um apanhado sobre reabilitação oral adesiva em 3 partes. Na verdade, a ideia nem foi minha. A ideia foi de uma autora que tem uma filosofia de trabalho para reabilitar bocas severamente destruídas, dentes severamente destruídos por erosão ácida, bruxismo, de uma maneira muito peculiar, e não que seja simples, mas ela tornou algo complexo, muito grande, muito trabalhoso, em 3 etapas mais suaves. Ela conseguiu diluir de uma maneira estratégica e muito inteligente como conduzir uma reabilitação oral adesiva. Reabilitação oral está embolando minha língua, hein? Uma reabilitação oral adesiva de maneira um pouco mais branda. E é assim que a gente vai estar discorrendo esses 3 artigos que ela escreveu. Claro, mais uma vez, do que adianta a gente estar falando de odontologia séria sem embasamento científico. Então eu trouxe esses 3 artigos para a gente estar discutindo cada um deles, cada uma dessas etapas na condução da reabilitação oral, numa série de 3 vídeos. Hoje a gente vai estar falando da primeira parte dessa estratégia. E o artigo em questão é a reabilitação oral adesiva de uma dentição severamente destruída por erosão. Uma técnica de 3 passos, parte 1. Então a gente vai avaliar esse artigo, é um artigo de 3 partes, então a estrutura dele é praticamente a mesma, muita coisa se repete entre um artigo e outro, porque seria um artigo grande demais se fosse escrito de uma maneira só. Então, foi um artigo que foi dividido em 3 partes, para ficar um pouco mais didático, para ficar um pouco mais, uma leitura um pouco mais suave, da autora Francesca Vailati. Francesca Vailati. Ela tem muitos artigos interessantes, então eu recomendo muito você procurar outras obras da Francesca Vailati. Ela é uma grande autora, tem um trabalho muito bacana. E, bom, a gente vai falar dos 3 artigos dela. E ela divide a reabilitação oral em 3 partes. Tá legal? Vamos passar aqui rapidamente. Um detalhe importante. É uma conduta de reabilitação para dentes desgastados. Então, assim, é um pouco diferente de você pegar uma boca mista, que tem vários implantes, que tem muitas restaurações para trocar, mas por acaso não teve alterações na dimensão vertical. É uma conduta um pouco diferente. Você pega pacientes com dentes severamente desgastados por bruxismo e erosão ácida, você tem comprometimentos de dimensão vertical, alterações na dimensão vertical, muita perda de estrutura dental. Então, boa parte dos pacientes vai tratar em cima de dente, boa parte desses dentes vitais, tá? Dentes vitais que não for necessário fazer canal, e isso tem certas particularidades. E por mais que seja um pouco específico, você consegue trazer esse conhecimento para outros tipos de reabilitação, tá? Mas é uma condução de reabilitação oral para dentes desgastados, tá legal? É específico, mas dá para você aprender e colocar em outros lugares. E se você quiser fazer a leitura desse e dos outros 3 artigos, assim como todos os artigos que eu utilizo para criar os meus vídeos aqui no YouTube, basta entrar no meu canal Telegram. Para você entrar no meu canal Telegram, o link está na descrição desse vídeo. Entendido tudo isso, entendido suas particularidades, vamos dar sequência aqui no artigo. E o grande lance que a autora fala, primeiro, vamos voltar na questão dos dentes vitais. Antigamente era muito utilizado uma abordagem mais radical. A gente precisa intervir em todos os dentes?
mas a gente vai precisar fazer coroa total. Por quê? Porque não se confiava, como se confia hoje, na adesão. Então era necessário ter uma retenção mecânica através de pinos e trabalhar com coroas totais. E daí a gente terminava em situações assim, condições meio extremas, né, de endodontia em todos os dentes, pinos intraradiculares, na maioria pinos metálicos, coroas em todos os elementos. Há uma conduta muito radical, além de muito cara também, tanto para o dentista como o paciente, que você indicava, o paciente já está com os dentes todos gastados. Você ir lá e ainda indicar endodontia, pinos e... Então, assim, é muita mutilação para você buscar um tratamento. Fica uma coisa assim, é um tratamento que mutila, fica algo um pouco controverso. Então, é isso que a autora já começa o artigo levantando esse questionamento. Por mais que seja um consenso na literatura, algo que realmente está bem embasado, que funciona a longo prazo, a gente precisa trabalhar com algo mais conservador. E a odontologia adesiva, restaurações adesivas com resinas compostas e cerâmicas adesivas, elas estão aí para justamente entregar algo mais conservador, para que consigamos manter o máximo de estrutura dental, manter o máximo de dentes vitais. Então esse é o primeiro questionamento, por mais que não tenha muita literatura, pelo menos na época, que é um artigo de 2008, né? Então na época não tinha muita literatura de avaliação de longo prazo de condutas adesivas para a reabilitação oral. A profissional, né, a Francesca, a autora, levanta essa linha de tratamento. Vamos reabilitar com a adesão. Tá? Então é assim que é o primeiro ponto que ela chama atenção. Na sequência, ela faz uma tabela explicando quais são as 3 etapas. E hoje a gente vai nos ater na primeira etapa. E um dos pontos interessantes dela levantar ter segmentado uma reabilitação oral em 3 etapas é que você consegue uma comunicação melhor com o seu laboratório. Como assim, Lucas? Olha, é feita a primeira etapa pelo laboratório, baseado no teu planejamento. Aí você testa a primeira etapa e registra qualquer alteração que seja necessária. Isso volta para o laboratório ou para aprimorar a primeira etapa e concluir ela, ou já para dar sequência na segunda etapa. Faz a mesma coisa. Conclui a segunda etapa em consultório, né? Vai para o laboratório, faz a segunda etapa, transfere para a boca, avalia, vê se está adequado ou não, e daí parte para a terceira e última etapa. Então, você vai conduzindo por etapas para que o seu laboratório vá avaliando, para que o seu paciente vá avaliando, para que você vá avaliando com calma e não fazer tudo de uma vez só. A autora alega as dificuldades de você fazer uma moldagem, o paciente tem uma boca totalmente desgastada, precisa de uma reabilitação oral, você molda, né, superior, inferior, ou escaneia, que seja, faz as fotos, manda tudo para o laboratório e fala assim, insera e manda para mim. Aí eu falo assim, tá, inserar e manda para mim. Aí você não... Tem colegas que não fazem o registro em RC, aí tem colegas que falam assim, aumenta uns 2, 3 milímetros no pino incisal aí do articulador e deixa rolar, a gente testa aqui, ou faz do jeito que você achar melhor, vira pro protético e fala, faz do jeito que você achar melhor, e aí fica algo muito solto e você tem que jogar isso tudo para a boca, tem muito ajuste, é muito trabalho de vez. Então a autora não procura um outro caminho, fazer isso com um pouco mais de calma. E as etapas são o seguinte: primeira etapa é uma avaliação da vestibular dos dentes superiores. A avaliação da vestibular dos dentes superiores. E para reparar, é a mesma conduta de uma prótese total. Eu até postei no meu Instagram, se você não me segue lá, vai lá, @domine-seus-casos, no Instagram. Eu postei no Instagram um caso justamente sobre isso. Eu coloquei um par de planos de cera e eu coloquei assim, prazer, sou uma futura reabilitação oral. E é verdade, no plano de cera a gente vê linha média, linha do sorriso, borda incisal, caninos de onde começa o corredor bucal, onde vai ficar a bateria labial, dimensão vertical, plano de Camper, curva de espelho, isso tudo está num par de planos de cera, e isso deve ser respeitado também em uma reabilitação oral adesiva, uma reabilitação oral fixa de elementos individualizados. Os princípios são os mesmos. Como que a gente começa uma dentadura? A gente começa olhando linha média, sorriso, linha de sorriso, curvatura do sorriso, é a mesma coisa. Como que a autora sugere? Vamos começar avaliando o sorriso do paciente. Faça um enceramento buscando estética. Por quê? Baseado na estética, no tamanho dos incisivos, dos caninos, posição de canino, curvatura de sorriso, linha do sorriso,
né, o bordo incisal de todos os dentes. Isso que vai nos trazer, além da estética, vai nos trazer o plano oclusal. Então, a primeira referência, já que o paciente perdeu o dente, né, a primeira referência é o sorriso. Se ficou agradável o sorriso, é um bom ponto de partida. Isso não determina nada, assim, de uma maneira engessada, né, é algo dinâmico. Determinou o sorriso, então você fez o enceramento só da vestibular dos dentes superiores, você começa por aí. Você não vai encerar o oclusal, não vai encerar nada no arco inferior. Então, a primeira etapa, a avaliação de sorriso e definição do plano oclusal. Tá? Você não vai olhar overjet, overbite, oclusão, nada disso no primeiro momento. Vai olhar o sorriso. Vai precisar de aumento de coroa clínica, vai precisar de qualquer ortodontia. É isso que a gente vai olhar nesse primeiro momento. Sorriso. O paciente você vai fazer um mock-up no paciente, ele vai rir, vai falar, poxa, gostei, não gostei. Você faz foto e fala, opa, é por aí. Ou senão, esse dente ficou grande demais, pequeno demais. Enfim, a partir daí vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Enceramento dos posteriores. Por quê? Determinado plano oclusal, você consegue determinar a dimensão vertical. Como assim? Olha, você determinou o plano oclusal. Muitas vezes, principalmente na bateria anterior, você vai ter um overbite, que é o trespasse horizontal, não, trespasse vertical, perdão. O overbite, que é o trespasse vertical, sempre confundo vertical com horizontal. Provavelmente vai dar de cara uma mordida profunda, né? Perdeu a dimensão, você aumenta os incisivos, esses incisivos cobrem demais os incisivos inferiores, então você gera uma mordida profunda e um overbite desfavorável no arco inferior. Logo, você vai ter um envelope de função ruim, você vai ter guias anteriores também prejudicadas, você precisa devolver, né, aumentar a dimensão. Eu vou falar um pouco mais sobre esses termos de devolver, aumentar, restabelecer a dimensão vertical. Autores condenam um termo, outros condenam outro termo. Eu vou utilizar a palavra estabelecer, porque não é reestabelecer, não é aumentar, é colocar o necessário. Então, estabelecer uma dimensão vertical de oclusão para aquele caso. Tá legal? Então, esse é o segundo ponto, enceramento posterior baseado na vestibular, né, dos superiores. Você fez a vestibular, plano oclusal. Plano oclusal, você faz a oclusão dos dentes para determinar a dimensão vertical necessária e, para finalizar, você restaura o segmento anterior, incisivos inferiores e palatina dos superiores, para definir as guias de desoclusão e envelope de função. É assim que a gente vai trabalhar em 3 passos uma reabilitação oral. Vestibular dos superiores, você viu o sorriso, gostei, tá bacana, vai precisar fazer uma orto para alinhar esse daqui, abre espaço ali, arruma a casa, vai precisar fazer um aumento de coroa e tal. Esse é o planejamento da fase 1. Definiu isso daí com um mock-up, vai para a fase 2, que é o quê? Oclusal dos dentes posteriores. Fazendo isso, você estabelece a nova dimensão vertical do caso. Definiu a dimensão vertical, provavelmente vai abrir espaço no setor anterior. Só que em cima você já fez a vestibular dos dentes, falta fazer os incisivos inferiores e a palatina dos superiores. E daí a gente entra no que a gente chama de negociação estético-funcional. A gente tem artigo disso aqui no canal, se eu não me engano, vídeo aqui no canal, se eu não me engano, é o 5º vídeo, que é do professor Calamita com John Coyce e o Christian Coachman. Tem vídeo lá no canal que eles falam da negociação estético-funcional dos anteriores, que é justamente sobre isso, é um vídeo inteiro falando sobre isso, e eu não vou me alongar demais, principalmente nesse, que não é sobre isso, né, que a gente vai falar da primeira etapa, mas vai lá, tem vídeo no canal. Essas são as 3 etapas. Vamos dar sequência nessa primeira etapa, que é o enceramento da vestibular dos superiores. Tá legal? Você olha aqui um caso, lembrando, são dentes desgastados. Então você fala assim, mas fazer um enceramento, às vezes o paciente já tem o tamanho. Não, são dentes desgastados. Você tem dentes gastados, esses dentes estão com tamanho comprometido. Às vezes tanto na incisal, quanto muita exposição de gengiva, como esse caso aqui. Tá? Fazemos um mock-up para avaliação estética do sorriso. E é interessante também para uma avaliação não só dos 6 da frente, tá? Uma avaliação do sorriso como um todo. Você vê aqui que foi encerado apenas de canino a canino e ficou feio. Você vê que não está legal aqui no corredor bucal. Quando você estende o enceramento para os posteriores,
você melhora esse contexto. Então aqui foi feita em cima de um dente bem desgastado, com bastante gengiva. A gente já viu a necessidade aqui de aumento de coroa clínica e a necessidade de restaurações em todos esses dentes. É uma reabilitação oral, todos os dentes vão estar envolvidos, não tem jeito. Mais para baixo no artigo a gente vê aqui uma condição de face, você vê o sorriso do paciente aqui já com mocap, e embaixo o enceramento. Tá? A autora diz para o protético não se preocupar com oclusal de dente, com palatina dos dentes superiores, apenas a vestibular, independente de gengiva também. Faz o mocap, né, o enceramento, por cima da gengiva, até mesmo para guiar a cirurgia de aumento de coroa clínica. Isso é muito importante também. Então, o mocap no primeiro momento pode até ficar um pouco grosseiro, porque essa resina do mocap vai por cima da gengiva nesse primeiro momento, mas o ponto é fazer um ensaio em boca e definir se o caminho está certo. Lembra, são 3 etapas de planejamento e teste para, ao final da terceira etapa, você começar a substituir as peças. Eu vou falando um pouco desse ensaio, teste versus entrega da cerâmica ao longo das 3 fases. Tá? A primeira fase ela é exclusivamente ensaio. Você não vai entregar nenhuma cerâmica, nenhuma restauração definitiva nessa primeira etapa. É apenas ensaio estético e definição do plano oclusal. Tá legal? Então a gente colocou aqui um mocap baseado no enceramento vestibular. Independente de dimensão vertical, trespasses verticais e horizontais, nada disso é avaliado, apenas a estética. Mais para frente, mais um caso, mesma coisa, não é avaliado também nada de guias anteriores de desoclusão, guia canino, guia anterior, nada disso, apenas estética, como é visto aqui. Logo na sequência, a autora faz uma marcação com mocap, né, uma caneta, uma tinta, caneta de tinta, e faz a marcação da futura margem gengival baseado no próprio mocap, e aqui embaixo tem a remoção do mocap para mostrar o colarinho de gengiva que vem a ser necessário remover numa cirurgia de aumento de coroa clínica. Mais abaixo no artigo a professora mostra uma condução que deve ser muito familiar a muitos que me seguem aqui, que é a confecção de uma muralha de silicone e a aplicação de uma resina bisacrílica, que hoje podem até ter outras técnicas para sugestão, para fazer a mesma coisa, você jogar o enceramento para a boca. Na verdade, tem várias maneiras de você transportar, reproduzir o enceramento em boca. E essa não necessariamente é a melhor, principalmente no longo prazo. Entretanto, ela é a mais rápida, relativamente barata, simples de fazer. Então, para um primeiro momento, eu faço e eu recomendo que você também faça com resina bisacrílica. Pega o enceramento, normalmente os laboratórios já mandam o enceramento com a matriz de silicone, você só precisa injetar o material, colocar em boca. E muitas vezes, até a autora fala, muitas vezes o paciente quer ir para casa com o mocap, só que ele normalmente está muito fino nessa etapa, porque não tem preparo nenhum, às vezes vai por cima da gengiva um pouquinho, então provavelmente ele vai quebrar, ou você pode até mesmo falar para o paciente para ir removendo ele no outro dia, ou marca ele no outro dia logo de manhã. Por exemplo, você combina com o paciente o último horário num dia qualquer, e no outro dia você já marca no primeiro horário para remoção desse mocap. Como assim? O paciente às vezes quer mostrar para o marido, ou para a esposa, ou para algum familiar ou conhecido, e não é interessante deixar o mocap nesse momento em boca, né, por muito tempo. E às vezes a foto não é o suficiente para o paciente, ele quer mostrar como é que está. Eu não gosto de deixar muito tempo, a autora também fala para não deixar muito tempo. Então você marca um paciente num dia X, sei lá, numa segunda-feira, o último horário, e marca na terça-feira o primeiro horário mesmo paciente para remover o mocap. Isso é importante para não acumular alimento e aquela coisa toda, não ficar quebrando e tudo mais. Mas se o paciente quiser ir para casa, alerta que pode quebrar, tá? E que é importante o paciente ir logo cedo no outro dia para remoção do mocap. E para encerrar o artigo e o vídeo de hoje, tem o último caso aqui que a autora mostra da utilização do mocap, mostrando todos os conceitos que ela passou até agora. Você vai procurar fazer o enceramento mais estético possível, respeitando forma dos dentes, alinhamento dentário, linha média, linha de sorriso, bordas incisais, todos aqueles critérios de estética que a gente utiliza numa prótese total, num DSD, todos os critérios estéticos que a gente precisa avaliar
nos dentes superiores são transportados do enceramento para a boca com o mocap e a partir disso a gente vai reproduzir um plano oclusal mais favorável, tá legal? E a partir desse plano oclusal vai vir enceramentos posteriores, nova dimensão vertical e, para finalizar, negociação estético-funcional dos anteriores. Então aqui a gente tem a ilustração justamente disso, paciente com desgaste, perda de estrutura dental, na incisal, na oclusal dos dentes, é feito o enceramento, é feito o mocap, paciente que não ria direito, começou a sorrir, né? Muito comum isso, né? Você pede o paciente sorrir, as fotos iniciais, o paciente está com vergonha, está tímido, e as fotos finais têm uma amplitude de sorriso, o paciente está sorrindo com os olhos, né? Dá para ver até, inclusive, nessa paciente aqui. Então, a partir dessa configuração de sorriso, que o restante do enceramento vai acontecer. Entenda que o seu protético nem encerou tudo, encerou a primeira etapa. Você não fez nenhuma restauração no paciente, você não vai fazer nenhuma restauração tão cedo. Você tem a opção de fazer a partir da próxima etapa, que é a segunda etapa, ou não. E eu vou passar algumas sugestões na segunda etapa e na terceira etapa é a mesma coisa. Por ser um artigo de 2008, vejo que as condutas poderiam estar um pouco mais atualizadas ou tem estratégias um pouco mais interessantes. Eu vou dar algumas pinceladas, principalmente na terceira etapa. A gente vai conversar um pouquinho mais isso nos 2 próximos vídeos e espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de dar um joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar com algum colega que faz reabilitação oral. Não deixe de fazer a leitura desse artigo na íntegra. Basta entrar no meu canal do Telegram e fazer o download desse e de todos os meus artigos que eu posto aqui no YouTube. E eu te vejo no próximo, na parte 2, na parte 3 e te vejo por aí. Um forte abraço.